Olá, amigos e amigas. Estamos aqui para dar sequência aos vídeos do ADV. Eu me chamo Diogo Doria, sou advogado há mais de 15 anos, sócio do Augusto Doria e Victor Advogados e Associados, especialista em empresarial e direito previdenciário, mestre em propriedade intelectual. Pois bem, antes de iniciar, precisamos destacar que esse vídeo tem caráter meramente informativo e respeita completamente os ditames da Resolução 2 de 2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E mais, esse vídeo não tem intenção alguma de ser um ponto final na questão entre a Previdência. Demonstra apenas o entendimento baseado em técnica, doutrina e jurisprudência. Entretanto, pode haver entendimento diverso. Antes de falar sobre o efeito gangorra, que é o nosso tema, precisamos esclarecer que a nossa Previdência, a Previdência brasileira, ela divide-se em 3 regimes. Um regime geral, conhecido por todos nós, aquele administrado pelo INSS, o regime próprio dos servidores públicos e o regime complementar, que por sua vez subdivide-se em Previdência complementar aberta e a Previdência complementar fechada. Previdência complementar aberta é aquela que nós conhecemos, a Previdência privada administrada pelos bancos, cooperativas de crédito e por aí vai. Acesso de todos e adesão facultativa. E a Previdência complementar fechada são o que nós chamamos de fundo de pensão, fundo de pensões. E, geralmente, criado por empresas grandes estatais que, com base em contribuições dos seus empregados ou filiados, cria uma entidade associativa, uma fundação ou uma associação sem fins lucrativos para administrar e complementar futuramente o benefício desse cidadão. Como sabemos, normalmente o benefício dado pelo INSS, que é o regime geral, ele é insuficiente e não corresponde ao que o trabalhador ganhava antes de se aposentar. Portanto, entra aí o fundo de pensão com a intenção de complementar esse salário. O que ocorre é que todos sabemos que a Previdência, o regime geral, o INSS, sofre diuturnamente ações revisionais por conta dos seus erros e, enfim, a administração equivocada dos benefícios, uma série de ações e acaba tendo que revisar esse benefício. E mais, e aí é onde entram os beneficiários da Previdência Complementar. Como eu disse anteriormente, a Previdência Complementar, os fundos de pensões, têm a intenção de complementar a Previdência Regime Geral. Ou seja, se o cidadão recebia antes de se aposentar R$8.000, na Previdência do Regime Geral, ele vai receber o teto, que se aproxima de R$6.000. E aí, a Previdência Complementar vai complementar o valor que falta, o saldo que falta para atingir o salário que ele percebia antes. O que ocorre é que com essa quantidade de revisões, vamos dizer que o benefício do INSS do cidadão era R$3.000, quando deveria ser 5. Então, se ele ganhava antes de se aposentar 8, o complemento feito pela Previdência Complementar, pelo fundo de pensão, ele é maior. Quando você faz a revisão do INSS, a revisão da pensão do regime geral, esse complemento diminui. E aí é onde entra a questiúncula desse efeito gangorra. O INSS, por diversas vezes, em diversas ações, tem manifestado que esse benefício já foi pago pela Petros e que o cidadão, que o beneficiário, não merece receber mais esse benefício, já que foi pago pelo fundo de pensão. Ocorre que esse entendimento é completamente equivocado, ao meu ver. Veja, primeiro, que na maioria das vezes tratamos aí de um benefício definido, onde aquele contribuinte do fundo de pensão pagou de forma
aderiu a um contrato onde ele sabia exatamente o que ia ganhar lá na frente. Ou seja, o seu complemento é pré-determinado. Segundo, nós tratamos aí de custeios distintos, completamente distintos. O regime geral é obrigatório, compulsório. Você paga, não lhe perguntam por quê. Enquanto o custeio da Previdência Complementar, ele é facultativo. É outro custeio, são massas distintas. Então não pode o INSS, via juízo, alegar que foi pago pelo fundo de pensão, seja ele Petro, seja ele Fachesf, Previ, dentre outros. Não cabe ao INSS fazer essa alegação. Tampouco ao fundo de pensão, compulsoriamente, retirar do contra-cheque do beneficiário, como acontece também. Essa atitude é usurpação. Essa atitude configura claramente o uso das próprias razões, que deve ser defenestrado completamente do nosso ordenamento. Então, se há alguma questiúncula desse efeito gangorra, se houve alguém que pagou ou não, essa discussão tem que ser a posteriori em outra seara, entre o INSS e o fundo de pensão, não o cidadão, não o beneficiário, que recebeu normalmente, provavelmente, de boa fé. Obrigado, nos encontramos mais à frente. Grande abraço.